Graça e paz, meus amados, bom dia! Começando aqui mais um Café com Fé e eu quero de coração agradecer pela sua audiência. É muito bom reservarmos um tempo logo pela manhã para ficar um pouquinho com Deus, para ouvirmos Deus falar ao nosso coração e para falarmos com Ele também. Todos os dias, às 5 horas da manhã, nós estamos aqui postando o nosso devocional chamado Café com Fé. Mas se você não consegue assistir às 5 da manhã, não importa a hora que você está assistindo. O importante é que você pare um momento da sua vida para atentamente ouvir o que Deus tem para a tua vida. Hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você é uma pessoa inteligente ou sábia? Como assim, pastor? Inteligência e sabedoria não é a mesma coisa? Fique comigo até o final dessa mensagem, até o final desse devocional, que há algo muito importante que você e eu precisamos aprender e entender sobre a diferença entre ser inteligente e ser sábio. Fica comigo. O texto base para o nosso devocional de hoje, ele está registrado em Gênesis, no capítulo 39, no verso 23, que vai dizer: "E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava." Para você que já é um leitor da Bíblia, para você que já estuda a Bíblia há algum tempo ou frequenta a igreja há algum tempo, você já deve ter percebido que eu estou falando aqui de José. Para você que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus para acessar esse vídeo e que não conhece absolutamente nada da Bíblia, não se preocupe. Eu vou, como sempre faço, narrar aqui de uma forma bem resumida, de uma forma bem sucinta, para que você possa entender e para que essa mensagem faça sentido para você, tá bom? Então, quem foi José? Era um dos irmãos mais novos dos filhos de um homem chamado Jacó. E ele era um jovenzinho muito temente a Deus. Acima dele, ele tinha mais 10 irmãos mais velhos. Depois dele ainda nasceu Benjamim, que era seu irmão caçula, seu irmão mais novo. Mas José, ele era um jovenzinho e ele começou a ter sonhos, alguns sonhos estranhos. E ele, na época, talvez pela falta de sabedoria, era um rapaz inteligente, mas tinha falta de sabedoria. Ele começou a falar dos seus sonhos para os seus irmãos, e nesses sonhos dava a entender, pelo que ele via no sonho, que os irmãos futuramente, tanto os pais como os irmãos, se curvariam diante dele. Isso gerou um ciúme muito grande nos seus irmãos, e eles então fizeram um plano para matar José, mas depois eles acabaram mudando de ideia e venderam José como escravo. E José, agora como escravo, foi levado ao Egito. No Egito, ele foi vendido a um homem chamado Potifar, e lá ele começou a administrar os bens da casa desse homem, e tudo que José fez na casa de Potifar fez com que Potifar prosperasse muito. Só que depois a mulher de Potifar quis se deitar com José, quis cometer adultério com José. José sai correndo, José foge dessa situação, mas mesmo assim ele é preso injustamente e é mandado para um cárcere. Nesse cárcere, o carcereiro percebe que José era uma pessoa diferenciada, que José tinha algo especial, e coloca então agora José para ser responsável de toda a parte administrativa do cárcere do Egito. E o texto que nós lemos fala: "E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia prosperava." Então aqui já está praticamente o segredo de por que José era uma pessoa tão abençoada e por que José, à medida que ele ia crescendo, que ele ia amadurecendo, a sabedoria de Deus
o capacitava a prosperar tudo o que ele punha à mão. O próprio texto fala, porquanto o Senhor estava com ele. Se nós continuarmos seguindo aqui a história de José, eu não vou gastar muito tempo nesse ponto para que o nosso devocional não fique muito longo, mas nós vamos ver, né, no final dessa história que, ainda preso, José interpreta 2 sonhos, o sonho do copeiro, o sonho do padeiro. Depois de um tempo, o copeiro agora volta a servir a Faraó e depois de mais um tempo, ele se lembra de José. E José agora vai então diante do Faraó, interpreta um sonho de Faraó. E quando José interpreta um sonho de Faraó, ele não só mostra diante de Faraó inteligência, por saber interpretar aquele sonho, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, como ele também mostra para Faraó uma sabedoria de como administrar essa situação. E por conta disso, então, José se torna o governador do Egito. A pergunta é, e você? E eu? Nós estamos vivendo uma vida usando apenas a nossa inteligência, ou nós também estamos diligentemente buscando sabedoria? Não precisa responder para mim, basta você olhar para os seus resultados. Os resultados que você tem na sua vida hoje mostram que você é uma pessoa apenas inteligente ou mostra que você é uma pessoa sábia? Inteligência, para que nós possamos entender essa diferença, inteligência é a capacidade de adquirir e acumular conhecimentos. Então, uma pessoa estuda desde criança, vai para uma faculdade, faz cursos técnicos, faz cursos profissionalizantes, ela vai, ao longo da sua vida, adquirindo e acumulando conhecimento, adquirindo e acumulando conhecimento. A sabedoria é a habilidade de usar esse conhecimento adquirido de maneira que o seu uso resulte em um bem pessoal e coletivo. Então não adianta nada você ficar inchando a sua cabeça de tanto conhecimento se você não tiver sabedoria para aplicar esse conhecimento de tal maneira que possa abençoar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas. Eu pergunto novamente, quantas pessoas estão sendo beneficiadas pelo uso da sua sabedoria? O mundo sempre foi abundante de pessoas inteligentes. Aliás, o progresso que atualmente se vê, o progresso que se vê desde a criação do mundo é a prova disso. As pessoas são inteligentes. No entanto, para você encontrar uma pessoa sábia, é a coisa mais rara que existe. Tanto que aquelas pessoas que demonstram uma sabedoria além da média acabam se tornando destaque na sociedade. O próprio Salomão, na sua época, ele foi considerado o homem mais sábio da face da terra, que as pessoas vinham de longe, de outros países, de outras cidades, para ouvirem seus conselhos por causa da sua sabedoria. Agora, sabedoria é algo que não vem de graça. É necessário buscar pela sabedoria. É tão estimulante perceber que a Bíblia celebra a sabedoria, que há muitas passagens na Bíblia falando sobre a sabedoria. Nós sabemos que quando a Bíblia foi escrita, ela não era dividida em capítulos, ela era dividida em livros ou em cartas. Por volta do ano de 1500 é que a Bíblia começou a ser dividida por capítulos. E quando essa divisão ocorreu, as pessoas que fizeram esse estudo, os teólogos que fizeram esse estudo da divisão da Bíblia em capítulos, dedicaram praticamente um capítulo todinho somente para falar de sabedoria, que é o capítulo 8 de Provérbios. Então, se depois você tiver um tempo e você for fazer a sua leitura diária da Bíblia, leia o capítulo 8 de Provérbios todinho, e não leia uma vez só, não, leia várias vezes para você entender o que a Bíblia fala a respeito da sabedoria. Mas eu quero chamar a sua atenção para os versos 17 e 18 do capítulo 8 de Provérbios, que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão.
Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Muitas pessoas, quando lê esse texto, imaginam que esse texto é Deus falando. É Deus falando, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada. Mas, na verdade, se você pega todo o contexto desse capítulo, você vai perceber que quem está falando isso é a sabedoria. A sabedoria ama quem a ama. A sabedoria ama quem a busca. Agora, apesar de ser a sabedoria falando nesse texto, é claro que nós entendemos aqui que sim, é o próprio Deus falando conosco, porque Deus, ele é a fonte inesgotável de sabedoria. E não só isso, ele dá liberalmente a quem? A quem a busca. Veja o que Tiago disse na sua carta, no capítulo 1 e nos versos 5 e 6. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará, porque ele é generoso e dá com bondade a todos. Peçam, porém, com fé e não duvidem de modo nenhum, porque quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. É óbvio que a inteligência tem grande valor, mas a sabedoria é algo muito precioso. Tanto que as escrituras elas dedicam muito mais espaço para falar da sabedoria do que da inteligência. Isso porque o sábio ele pode controlar todo o seu conhecimento. Ele sabe de forma sábia como aplicar cada um de seus conhecimentos na hora certa. Mas o inteligente nem sempre age com sabedoria. Ser sábio é ser apto a ver a vida como um dom de Deus e passar por ela deixando bons exemplos. Veja o que Jesus disse no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 14. Acompanhem a leitura comigo. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Se você constrói uma cidade, uma casa, qualquer coisa que você construa sobre o monte, você quer que as pessoas vejam. E depois ele diz no verso 15, ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Olha que interessante, Jesus está falando que você deve ser a luz do mundo, que eu devo ser a luz do mundo. E para que serve a luz? Para iluminar, para trazer luz à vida das pessoas. Então, se você hoje está vivendo de uma maneira que a sua vida não serve de exemplo para outras pessoas, se as pessoas estão olhando para você hoje e falam, misericórdia, não quero ser como esse irmão, não quero ser como essa irmã, misericórdia, não quero ser como esse homem, não quero ser como essa mulher, significa que a sua luz está apagada e que você está vivendo em trevas. Mas Jesus disse que nós devemos ser luz. Agora, quantas pessoas nós conhecemos que mal sabem ler e escrever, mas elas acumulam tanta sabedoria ao longo do seu dia, ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida, que nós temos prazer em conversar com essas pessoas. É tão gostoso você sentar com alguém mais experiente que você, que já viveu mais do que você, e apenas ouvir as histórias que essas pessoas têm. O que me preocupa, na verdade, é para onde irão os nossos filhos? Para onde irão os jovens de hoje em dia? Você já parou para pensar do jeito que o mundo está vivendo hoje? Daqui a 30 anos, será que nós teremos prazer em sentar ao lado de um idoso para ouvir suas experiências? Quais experiências você terá para contar para os seus filhos e para os seus netos daqui a 30, 40 anos? Se é que nós estaremos vivos até lá. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina a continuar buscando essa sabedoria. Lembra de Pedro, por exemplo,
Pedro, ele era um pescador e ele era famoso pela sua brutalidade e até pela sua ignorância. Mas depois de ele ter sido cheio do Espírito Santo, a sabedoria de Deus começou a crescer em seu interior e no seu primeiro sermão, mais de 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Por quê? Ele estava cheio do Espírito Santo e por estar cheio do Espírito Santo, ele usou palavras sábias dirigidas pelo próprio Espírito Santo para que as pessoas pudessem se converter. O grande propósito da sabedoria que provém de Deus é nos fazer entender quem nós somos. Você já parou para se perguntar isso? Quem sou eu? Por que eu nasci? Ó vida, ó dor, ó céus, o que eu estou fazendo no mundo? A sabedoria de Deus, ela revela a nossa verdadeira identidade. A sabedoria de Deus nos faz compreender que somos filhos de Deus. E isso produz em nós a verdadeira paz que nós tanto necessitamos. Se você assistiu ontem o devocional, você deve ter percebido que eu falei sobre a paz que excede todo entendimento. Como que nós conseguimos adquirir essa paz? Buscando sabedoria. Uma vez que você busca sabedoria, você sabe quem você é, você sabe que você é filho de Deus e você sabe que Deus sempre vai estar no controle de todas as coisas. Aí você começa a viver uma vida de paz. E aí, tudo que nós precisamos saber é que nós vamos passar por essa vida, entendendo que ela é uma escola e cada fase que nós passarmos faz parte de um aprendizado. Por isso é que o salmista, na sua oração, no Salmo 90 e no verso 12, ele dizia: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Olha que oração linda. Se todos os dias de manhã nós, antes de sairmos de casa, fizéssemos essa oração: Senhor, me ensina a contar esse dia de hoje, para que eu possa alcançar um coração sábio, com certeza nossa vida seria diferente. Agora, é fácil buscar a sabedoria? Claro que não. Dá trabalho, gera sacrifícios e resulta em muita renúncia. Nós temos que começar a aprender a deixar de lado o nosso velho homem, a nossa velha mulher, a nossa velha criatura, quem nós éramos, para nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós de fato sejamos, para nós assumirmos de fato a identidade de filhos de Deus. E é esse convite que eu quero fazer hoje. A palavra do Senhor fala que o fruto do Espírito, lá em Gálatas, no capítulo 5, nos versos 22 e 23, fala que as características do fruto do Espírito é amor, gozo, ou seja, prazer, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o texto termina dizendo: contra essas coisas não há lei. Um coração sábio é um coração que ama. Um coração sábio é um coração que tem prazer em viver. Um coração sábio é um coração que tem paz. Um coração sábio é um coração paciente, bondoso. Ele tem fé, ele é manso e ele tem domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você quer esse coração, se você quer viver dessa forma, eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesse momento. Como eu sempre digo, eu gravo esse vídeo e ele vai ao ar às 5 horas da manhã. Eu não sei que hora você está assistindo, não importa se é às 5, não importa em que momento do dia você está assistindo. O Espírito Santo de Deus está do teu lado. Ele está aí para te ajudar a tomar essa decisão. Então eu quero convidar você a fazer comigo essa oração nesse momento, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é Deus. Reconheço que o Senhor desceu do céu, se fez carne, para morrer na cruz e derramar o seu sangue para perdoar os meus pecados. Assim como eu reconheço que sou pecador. Então agora eu te peço, perdoa todos os meus pecados, lava a minha alma de toda a minha iniquidade. Eu te confesso que eu te recebo em meu coração
como meu Senhor e o meu único e suficiente Salvador. E te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez essa oração comigo de forma sincera, eu quero agora orar por você, para que o Papai do Céu te receba de braços abertos. Curve a tua cabeça, fique agora com o teu pensamento voltado para Deus, que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa pessoa que ouviu essa palavra e que decidiu entregar a vida ao Senhor. Pai querido, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, esse adolescente, foram tocados pelo Teu Espírito Santo e convencidos de que precisam se arrepender de seus pecados. Essas pessoas oraram, confessando o Senhor como Senhor e Salvador e pedindo perdão dos seus pecados. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor perdoe mesmo todos os pecados dessas pessoas, que o Senhor lave-os de todas as suas iniquidades, escreve o seu nome no livro da vida e, mais importante que tudo, receba-os como filhos e filhas para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu quero orar para nós encerrarmos esse devocional e abençoar a tua vida. Você que está saindo para o trabalho, você que já está no trabalho, você que está no carro, no ônibus, você que está em casa cuidando dos seus afazeres, receba a bênção do Senhor para que esse dia seja uma bênção na tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora abençoar essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Pessoas que estão indo para o trabalho, pessoas que já estão no trabalho, pessoas que estão em casa, pessoas que estão no ônibus, indo ou voltando, pessoas que estão na escola, na faculdade, não importa onde elas estejam, que cada uma delas seja abençoada pelo Senhor. Pai querido, como eu sempre oro, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Então agora, Senhor Deus, essa pessoa que está enferma, num leito de enfermidade, deitada na cama de um hospital, deitada numa cama no seu quarto em casa, que ela seja tocada pelo Senhor, que ela possa crer nesse momento que através, não da minha oração, mas através da unção que vem do alto, Senhor Deus, sobre sua vida, que haja cura, que haja libertação em nome de Jesus. Pai amado, essa pessoa que está presa nos vícios e que está pedindo ajuda ao Senhor para se libertar das drogas, para se libertar do álcool, para se libertar do cigarro, Senhor Deus, que essas pessoas sejam libertas em nome de Jesus. Essa pessoa que está vivendo com depressão, com síndrome do pânico, pessoas angustiadas que não conseguem sair da cama, que não conseguem sair do quarto por uma decepção que passaram em suas vidas, eu quebro agora todo o poder das trevas sobre a mente dessa pessoa e declaro cura, libertação e paz. Senhor, em nome de Jesus, esse homem, essa mulher que está agora passando por uma crise financeira, orando ao Senhor, pedindo pela tua provisão, pedindo pelo teu socorro, seja o Jeová Jirê na vida dessas pessoas, Pai, alcance e, Pai querido, agora supre toda necessidade em nome de Jesus. Pai amado, esse homem, essa mulher que serve ao Senhor, que já entregou a vida ao Senhor, mas estão com dificuldade de crer, com dificuldade de permanecer fiéis ao Senhor, que o Teu Espírito Santo traga agora um renovo espiritual sobre essas vidas. Como pastor e sacerdote, Pai, eu quero abençoar cada uma dessas vidas com a Tua bênção, dizendo que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada uma dessas pessoas, agora e sempre. Amém, amém e amém. Receba essa bênção da parte de Deus para a tua vida e que o seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Receba com carinho essa mensagem da parte de Deus. E se esse vídeo tem abençoado a sua vida, se tem feito sentido para você, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber mais vídeos todos os dias às 5 horas da manhã. Eu posto um vídeo de devocional e eu também peço a você que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Existe também na descrição desse vídeo a chave do meu Pix para você contribuir com esse canal. Ajude o meu ministério.
ajude meu ministério a se estruturar, ajude meu ministério a se manter gravando vídeos. Eu preciso me sustentar, eu preciso sustentar esse ministério para que mais vidas sejam alcançadas, e eu conto com a tua ajuda, conto com o teu apoio, conto com a tua contribuição. Que Deus te abençoe grandemente e te vejo amanhã no próximo vídeo, no próximo Café com Fé. Até lá!